Amém, queridos. Eu queria já que você abrisse comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, para darmos início à leitura da palavra e da mensagem, nesse ambiente de presença tão maravilhoso. Como Deus é bom, como Deus é bom, aleluia, aleluia, Jesus. Hebreus 11, versículo 6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, estamos em Tua presença, meu Pai, e acima de tudo, Pai, nos dá o desejo de Te agradar, Senhor, Te obedecer para Te agradar, Senhor, Te obedecer não para cumprir um protocolo ou porque alguém falou para a gente que tem que obedecer, mas porque nós Te amamos, porque nós Te desejamos, porque nós Te queremos nessa noite e todos os dias, Senhor. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Aleluia. Eu queria falar com os irmãos nessa noite sobre posicionamento de fé. O tema da mensagem essa noite é um posicionamento de fé. Porque fé, meus queridos, exige um posicionamento. Muita gente fala que tem fé. Você pode conversar com pessoas na rua, pessoas que às vezes nem têm uma devoção a Cristo de uma forma mais constante, mas ela fala: não, eu tenho a minha fé, não, eu creio em Deus, eu tenho muita fé em Deus. E o que é interessante nessa passagem, nesse versículo que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estamos falando constantemente de um Deus que nada para Ele é impossível. Mas esse versículo fala que é impossível sem fé agradar a Deus. Eu creio que Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, como Ele quiser. Deus, Ele já agiu sobre pessoas que não tinham fé. A Bíblia fala, entre outros exemplos, sobre Lázaro. Ninguém acreditava que Lázaro ressuscitaria. Quando Jesus estava ali a caminho do lugar onde Lázaro fora sepultado, Marta encontrou Jesus e aos pés dele e diante dele falou: se o Senhor estivesse lá, o meu irmão não teria morrido. E Jesus fala: não, eu sou a ressurreição e a vida. O seu irmão há de ressurgir. E ela responde: sim, sim, eu creio, no último dia ele vai ressurgir. E ali Jesus, ele continua caminhando para aquele lugar do sepulcro, e ali ele manda chamar Maria. Depois, se você quiser ver, está lá no Evangelho de João, capítulo 11. E Maria também se prostra aos pés de Jesus e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não havia um ambiente de fé naquele lugar. Havia um ambiente de conformismo naquele lugar. E mesmo assim, o Senhor realizou o milagre. Ressurgiu ali Lázaro após 4 dias de morto, já cheirava mal. As pessoas não acreditavam, mas Deus, Ele é um Deus que faz. Mesmo assim, a despeito da descrença dos outros, Deus, Ele faz. E Ele continua fazendo. Tem pessoas que falam: meu irmão, ora por mim. Às vezes essa pessoa nem fé tem, mas ela fala: ora por mim.
vai que acontece alguma coisa. O irmão ora. E Deus faz muitas vezes. A pessoa ela tem esse testemunho. Então, Deus ele faz coisas com quem tem falta de fé. Mas o que esse versículo não quer dizer é que Deus ele depende da fé para agir. Mas esse versículo fala que a fé agrada o coração de Deus. Deus fica feliz com a sua fé. Deus fica feliz com a minha fé. E o Deus que pode todas as coisas, ele fala, é impossível você me agradar se você não tiver fé. Você precisa crer que eu existo, aí Deus falando, e que eu recompenso aqueles que o buscam. Em nome de Jesus, que nosso coração possa crer a todo tempo, em todo tempo, que Deus ele existe e que Deus ele recompensa a tua busca. Deus ele recompensa as tuas lágrimas. Deus recompensa o teu semear. Que o seu objetivo não seja somente a colheita, mas agradar o coração de Deus através da sua fé. Mas tendo a certeza e a convicção de que Deus ele é um Deus que recompensa. Amém? Mateus capítulo 17, versículo 20, o Senhor ele diz assim, porque a fé que vocês têm é pequena. Ele está falando para os discípulos isso. Em verdade, lhes digo que se tiverem fé como de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Agora, um outro detalhe importante da fé aqui. A fé é um dom de Deus. A fé, ela é uma capacidade que Deus dá para cada um de nós, uma capacidade de agir. A fé, ela é uma capacidade de agir, minha e sua. No direito, eu não sou advogado e nem quero utilizar termos aqui jurídicos, mas existe algo chamado um direito potestativo. O que é o direito potestativo? É aquilo que está sujeito ao seu agir, à sua vontade e ao seu agir. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que trabalhou o seu tempo necessário, contribuiu com a Previdência, por exemplo, e ela ali adquire o seu direito à aposentadoria. Ela tem um direito potestativo. Por quê? Porque esse direito está sujeito à sua vontade de agir, de ir até o local e dar entrada à sua aposentadoria. Se essa pessoa tiver esse direito e em nenhum momento ela exercer, ela vai morrer sem ter, de fato, exercido esse direito. Vai ser um direito potestativo. Está lá, aguardando o agir. E assim é a fé. A fé é um direito potestativo que Deus dá a cada um de nós. É o seu direito de agir. Você pode dizer que tem fé. Você pode dizer que o seu coração transborda de fé. Mas se você não agir, será somente um potencial de fé. E nada vai acontecer na sua vida. E é isso que Jesus fala para os discípulos. Se você tiver fé do tamanho de grão de mostarda, vocês vão dizer, vocês vão agir, vocês vão falar. A fé necessita de uma ação. Vocês vão falar para esse monte, retira-te daqui, vai daqui para lá. Vocês têm esse direito, portanto, exerçam esse direito. A fé agrada a Deus. A fé é um direito que se sujeita ao teu agir. É um presente que Deus te dá. E a fé, ela é traduzida pela tua ação. Por quê? Em Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz que a fé sem obras, ela é morta. É isso que Cristo quer falar com os seus discípulos. Vocês têm fé, mas se não falar, se não agir, ela é apenas algo que está dentro de vocês, mas que é morta. Porque a fé necessita de ação. A fé necessita de posicionamento. E Deus ele plantou a semente da fé no coração, na vida de cada um de nós. Mas cabe a nós exercermos essa fé, colocarmos em ação, para que não só nós possamos ser transformados, mas para que outras pessoas possam ver a fé em nós e crer no poder de Jesus Cristo.
Porque a nossa vida também é um testemunho. A nossa fé não é somente para agirmos em nosso favor, mas para que os outros possam ver a manifestação dessa fé através de nós. Seja ela em momentos de alegria, em momentos de abundância, ou seja em momentos de dificuldade, em momentos de confronto. E eu não sei o que você está passando, mas você pode estar em algum momento de luta, de confronto. E esse é um excelente momento para que você possa exercer a sua fé. E ir contra qualquer tipo de cultura que tente abafar ou que tente destruir a fé que Deus colocou no seu coração. A Bíblia, ela fala sobre homens que tiveram atitudes de fé. Inclusive aqui em Hebreus capítulo 11 vai falar sobre homens de fé. Eu queria trazer o testemunho de 3 homens que exerceram a sua fé e se posicionaram em fé e viram algo tremendo acontecer, não só na vida deles, mas na vida daqueles que os governavam e na vida de todo o povo que estava ali em um certo lugar. Em Daniel capítulo 3 fala da história de 3 homens, Misael, Ananias e Azarias, chamados pela Babilônia de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses 3 homens fizeram algo extraordinário. Esses 3 homens, eles colocaram a sua fé em ação, eles executaram a sua fé e eles viram o milagre acontecer. Eles não guardaram a fé para eles, mas eles manifestaram essa fé. O povo de Deus, ele foi tomado, foi escravizado, foi levado para a Babilônia, foi tirado de sua terra. E ali aquele governo babilônico, ele selecionou alguns homens que fossem inteligentes, que tivessem sabedoria, que fossem cultos, que falassem bem. E o Senhor, em Daniel capítulo 1, fala também, se você quiser depois acompanhar, que o Senhor deu a esses 3 homens, Ananias, Misael e Azarias, inclusive Daniel também, deu toda a capacidade para aqueles homens da literatura, da ciência, do conhecimento. Aqueles homens eram bons conselheiros, eles tinham boas ideias, porque Deus os havia capacitado para aquilo. Mas em um certo momento, Nabucodonosor, ele resolveu fazer algo para que o seu nome fosse assim mais engrandecido naquele lugar que ele estava governando. Aquele lugar que já havia um tipo de cultura específica e uma cultura que era contrária à cultura de Deus. Nabucodonosor, ele mandou construir uma estátua de ouro para que todo o povo adorasse aquela estátua de ouro, aquela imagem grande, imponente, aquela imagem que era valiosa financeiramente falando, monetariamente falando, e que as pessoas olhassem aquela estátua, aquela imagem e que se prostrassem, trazendo uma cultura para aquele lugar, trazendo uma tendência para aquele lugar, reforçando uma cultura naquela localidade, através de uma figura, de imagens, de padrões que são assim aparentemente bons, porque era uma estátua bonita, certamente, uma estátua de ouro, uma estátua imponente. E é assim que o sistema do mundo, ele quer introjetar na mente do cristão. Ele não vai vir com uma imagem horrorosa, ele vai vir com uma imagem de lata, mas são imagens bonitas, é uma estátua bonita, é algo que aparentemente é atraente, a comportamentos, palavras, modos de agir politicamente corretos, que até parecem ser muito bonitos, mas tem um sentido ali por trás, tem uma cultura babilônica ali por trás, que vai te levar para um caminho de distância ao Senhor, um caminho que a sua fé vai ser abalada, um caminho que quer destruir a sua fé. E é isso que aquele homem queria fazer naquele lugar, destruir qualquer possibilidade de fé contrária àquilo que ele tinha levantado. Mas Deus, que Ele é poderoso, e o Espírito Santo que habita em nós, Ele é poderoso para que possamos guardar a
porção que foi plantada em nós, toda a fé que foi plantada em nós. Mas em certos momentos é necessário ter esse posicionamento. No versículo 3 ao 5, ali do capítulo 3 de Daniel, diz assim: então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de folhas e toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Você acha uma coisa que é muito interessante? Autoridades reunidas naquele lugar, pessoas de importância, não era qualquer um não, eram governadores, pessoas que tinham o poder da caneta, vamos dizer assim, juízes, pessoas de influência, todo um sistema que não somente reunia um poder centralizado em Nabucodonosor, mas pessoas de influência daquele lugar também ali, levando toda aquela cultura para aquele povo, endossando uma cultura, pessoas ali envolvidas politicamente de alguma forma, levando uma cultura, para que quando aquela música ela fosse tocada, todos ali se prostrassem. E ele fala o quê? Quando ouvides o som dos instrumentos, vocês vão precisar se prostrar e adorar. Quando essa cultura for tocada, quando essa influência for falada, quando essas frases de efeito, quando esses pensamentos, quando essa filosofia for falada, quando essa música for tocada, vocês vão se prostrar. E constantemente, músicas diversas são tocadas para influenciar a nossa adoração e a nossa fé. E dizer não é uma ação de fé que cabe a nós. E agora, irmãos, eu não estou querendo falar sobre música no sentido estrito de uma música, de uma canção, pode também se enquadrar numa canção, mas qual é o nosso posicionamento quando a música do sistema é tocada, quando a música do sistema é falada, quando as influências são passadas, qual é o nosso posicionamento? Quando você está na sua casa e você ouve a música da influência para que você haja de uma forma contrária àquilo que Deus disse para você, qual é a tua atitude? Qual é a nossa atitude? Quando vem a oportunidade e a música vem na sua cabeça para que você tome a decisão errada, qual é a tua atitude? Qual é a nossa atitude? Quando a música da falta de fé, quando a música da desistência é tocada e ela tenta entrar no teu coração para impedir o teu caminhar, qual é a tua resposta diante disso, querido? Músicas são tocadas e pessoas estão se prostrando. Muitas vezes homens e mulheres de Deus, diante de tentações, diante de influências, músicas sendo tocadas o tempo todo. Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa ação? Pessoas se prostraram e adoraram. Mas aqueles que não somente têm fé, mas que exercem a sua fé, terão a capacidade de dizer não e falar: eu não vou aceitar isso na minha vida, eu não vou aceitar essa palavra sobre a minha vida, eu não vou aceitar ter essa atitude, eu não vou aceitar ter esse comportamento, eu não vou aceitar andar dessa maneira que eu estou andando, porque eu não quero ouvir essa música e me prostrar diante dessa música, mas eu quero me posicionar ao contrário dessa música. A música da Babilônia não é a música que vai reger o coração daquele que tem a fé estabelecida em Cristo Jesus. E assim aconteceu com 3 homens que decidiram se posicionar contra o sistema babilônico. Misael, que significa quem é como Deus, que foi chamado de Mesaque. Ananias, Deus é gracioso, o chamado Sadraque pela Babilônia. Azarias, Deus é o meu auxílio.
Abdenego. Nomes que remetiam a Deus, nomes que remetiam a uma vida que é dependente de Deus. Quem é como Deus? Deus é gracioso. Deus é o meu auxílio. Tiveram seus nomes mudados, nomes que remetiam a divindades babilônicas. Tiveram seus nomes transformados para aquela cultura, para aquele lugar. Ações que foram realizadas para tentar abalar, modificar e mexer a fé daqueles homens. E agora eu queria colocar 3 ações de Nabucodonosor que foram importantes para tentar tirar a fé daqueles homens, para tentar manchar a fé daqueles homens. 3 tentativas. A primeira, eles foram colocados em um lugar onde não desejavam. E muitas vezes você vai precisar se posicionar em fé, estando em lugares que você não desejou, estando em situações que você não desejou, vivendo situações que você não pediu para viver. Tem momentos que vem a luta, que vem a doença, que vem a perda de uma pessoa querida, lugares onde você não desejou estar, mas são lugares que nós precisamos manter preservadas a nossa essência de fé. Aqueles homens foram tirados da sua terra e levados para a Babilônia. Não estavam ali por sua vontade, não era um planejamento de vida, não era um foco profissional, muito pelo contrário. Estavam ali de forma compulsória. Mas aquilo ali não mudou a essência daquilo que eles eram. Em Salmo de número 139, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Eu creio que esse versículo era o versículo do coração daqueles homens, que estavam ali numa terra que não era deles, num lugar onde eles não gostariam de estar, mas eles falaram: Senhor, se eu subir ao céu, você está lá comigo. Se eu estiver nesse lugar aqui, nesse trabalho, que nesse momento eu não gosto, não estou feliz aqui, mas se tu estás comigo, eu sei que é propósito do Senhor para a minha vida. Eu sei que o Senhor vai abrir uma porta para mim no momento certo. Senhor, se eu estou nessa situação agora aqui, talvez de uma situação de escassez, se eu estou nesse lugar, eu não queria estar aqui. Aconteceu alguma coisa, eu estou nesse lugar agora, Senhor. Mas onde eu estiver, a tua presença estará comigo. Querido, onde você estiver, se preocupe somente em ter a presença de Deus com você. Talvez você está onde você não quer estar, mas continua confiando no Senhor. Aqueles homens continuaram confiando no Senhor. E Deus não os abandonou. Deus não vai te abandonar, meu querido. Deus não vai te deixar. Deus não vai deixar a tua família desamparada. Talvez você tenha orado pela sua família. Talvez você tenha orado pela conversão do seu filho. Talvez você tenha buscado a Deus pedindo uma resposta que você está precisando. Deus é um Deus que Ele pode transformar o teu choro em sorriso. Mas não depende do lugar onde você está, mas depende do teu coração transformado por uma ação de fé que você vai tomar nessa noite em nome de Jesus. Você vai declarar em nome de Jesus: Senhor, Tu és o meu auxílio, Tu és a minha força, Senhor. Eu não dependo, Pai, de estar no lugar onde eu quero, mas eu dependo de estar na Tua presença, Senhor. Porque na Tua presença, onde eu estiver, eu estarei glorificando a Você. Paulo e Silas estavam na prisão, no lugar mais fundo da prisão, mas o louvor não saía dos lábios daqueles homens. Eles estavam ali louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. E a Bíblia fala que de repente aquelas cadeias se quebraram, aqueles homens foram libertos.
Cadeias podem se quebrar nessa noite e você ser liberto se você louvar ao Senhor e glorificar ao nome dele. Aleluia. Segunda ação de Nabucodonosor. Eles receberam um rótulo que não era condizente com eles. Seus nomes foram modificados. Sadraque, Mesaque, Abdenego. A gente falou aqui dos significados. Mas, mesmo assim, eles mantiveram preservadas suas essências de fé. Receberam um rótulo, mas dentro deles tinha uma identidade de pessoas que tinham o Senhor. E Deus ele fala para o seu povo em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, o que ele fala? Então eu ouvirei dos céus. Mas ele diz primeiro a identidade do seu povo. O povo de Deus é um povo que ora, que se humilha na presença de Deus, que busca a face do Senhor, que se afasta dos maus caminhos. Essa é a identidade do povo de Deus. Eu não sei se você tem algum rótulo, eu não sei se alguém colocou algum rótulo em você, eu não sei como você é visto pelas pessoas. Mas, em primeiro lugar, você precisa se preocupar como Deus vê você e como Deus projetou quem você seja. Aqui eu não estou dizendo para você falar, eu não estou nem aí para o que as pessoas pensam de mim. Mas se você está obedecendo a Deus, se você está sobre a vontade de Deus, sim, realmente, não se preocupe, não. Mas queira ter a cultura. Deus implementou para o seu povo. Um povo que ora, um povo que busca, um povo que se arrepende. Um povo que não anda conforme os rótulos do sistema do mundo, mas o povo que tem a essência daqueles que andam a cada dia na presença de Deus e se arrependem e buscam e se humilham nessa presença. Aleluia. Terceira ação de Nabucodonosor sobre aquele povo e sobre aqueles homens. Agora eles tentam mudar aquilo que os governam. Porque ele diz agora, olha, todos vão precisar agora, quando a música tocar, vocês precisarão agora se ajoelhar, se prostrar e adorar. E agora aí foi o limite daqueles homens. Porque aquilo ali, aquela atitude ali estava mexendo com aquilo que governava o coração deles. Quando Nabucodonosor ele deu um rótulo para aqueles homens, quando ele tirou aqueles homens daquele lugar onde eles estavam e trouxe para uma nova terra, nada daquilo mexeu com o coração deles. Nada daquilo mexeu com aquilo que governa o coração daqueles homens. Mas quando ele manda eles se ajoelharem e se prostrar diante de uma situação, agora eles falam, não, agora parou. Agora isso não, comigo não. Porque eu não negocio com nada que tenha potencial para governar no lugar do Senhor. Eu não vou negociar. Deus te chama para que você não negocie os teus valores, o propósito que Deus deu para você, a obediência, o teu caminhar. Não negocie por nada, não negocie. Aqueles homens, eles poderiam falar, olha, eu vou me ajoelhar aqui, mas eu vou orar para Deus. Ninguém vai saber. Eu me ajoelho, faço a minha oração para Deus, não vou adorar a ninguém. Mas aqueles homens não fizeram isso, eles se posicionaram, falaram, não vou nem me dobrar, porque todos precisam saber do meu posicionamento. E antes aqueles homens, eles negociaram. Ali quando eles estavam se alimentando com as comidas que o rei mandou aqueles homens comerem, todos aqueles sábios, aqueles homens que foram escolhidos, mas eles conversaram ali, se não me engano, Aspenaz, que era o chefe daquele lugar, e eles negociaram, falaram, deixa a gente comer o legume, mas ele falou assim, olha, eu queria até fazer isso, mas como é que vai ser? Vocês vão estar com aparência ruim depois de um tempo, e eles falaram, dá 10 dias pra gente, 10 dias. Se a gente estiver com aparência ruim, ok, você pode fazer o que você quiser, mas se a nossa aparência estiver boa,
e eles ali estavam com a sua aparência melhor que a dos outros. Aqueles homens eles já agiram em fé, e isso fortaleceu aqueles homens para que eles pudessem certamente dizer não diante de um rei. Meu querido, não é dizer não diante de um irmão, diante de um amigo, diante de um colega de trabalho, não é isso. É dizer não diante de uma autoridade máxima, de um povo, de um governo, algo grandioso. Nabucodonosor representava o governo daquela nação, a potência que era aquela nação. E ali eles falaram não para aquele homem. Eles não estavam afrontando Nabucodonosor, mas eles estavam obedecendo ao Senhor. Quando você se posiciona em fé, você não está afrontando pessoas, você está obedecendo ao Senhor. O teu coração não está em afrontar pessoas, governantes, qualquer um que seja. O teu coração está em obedecer a Deus. A gente possa estar focado em obedecer, em exercer a nossa obediência. Você não precisa afrontar pessoas, você precisa obedecer a Deus. Você precisa crer no Senhor, entregar o teu caminho a Ele, se posicionar na hora que for necessário. Uma atitude de fé é negar tudo aquilo que tem potencial de governar em nossa vida em detrimento de Jesus. E esse é o grande desafio que nós temos no nosso dia a dia, porque não é fácil, mas precisamos agir. Precisamos, Senhor, pedir, Senhor, me dá coragem. Muitas vezes você precisa de coragem. Aqueles homens tiveram que ter muita coragem. E ali eles tiveram um preço a pagar também. Aqueles homens, eles foram jogados na fornalha. Não foi somente um não, mas foi um não com uma consequência que custaria a vida deles. Mas aqueles homens, eles foram libertos do fogo, porque o próprio Senhor estava com eles ali naquele lugar. Porque quando você se posiciona em fé, você pode até ir para a exposição, porque aqueles homens eles foram expostos na fornalha. Eles foram expostos a todos que estavam ali. Mas o Senhor viu aquilo tudo e o Senhor, em todo momento, estava com eles. Em todo momento, o Senhor não os abandonou. Quando você se posicionar em fé e agir, as coisas podem até supostamente dar errado, mas o Senhor vai estar com você em todo tempo. Eles não estavam se preocupando se eles iam morrer. Eles estavam se preocupando se Deus se agradaria deles. Porque eles falaram, fica sabendo, rei, a gente não vai te prostrar. Se Deus vai livrar ou não, eu não sei. Mas fica sabendo, isso eu não vou fazer. Esse aqui é o meu limite. Que a gente caminhe em fé, sabendo que nada pode governar o nosso coração, senão o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus, Ele governa. Lições de fé que precisamos aprender com esses homens. E aí a gente fala para encerrar. Primeiro ponto é se posicionar diante das afrontas. Porque Nabucodonosor ele chama aqueles homens que estavam ali insurgindo-se contra aquela ordem. E ele pergunta, é de propósito que vocês não adoram? Vem cá, é da vontade de vocês isso? Vocês estão exercendo vontade de alguma coisa? É isso que ele está querendo falar. É de propósito? É uma tentativa de escravizar a vontade daqueles homens. Porque aquelas pessoas daquele lugar não tinham opção. E agora quando eles se levantam e se posicionam, aquele homem fala, vem cá, é de propósito isso? É de vontade, porque o diabo não quer que você se manifeste com a tua vontade de fazer. Enquanto você estiver seguindo o curso desse mundo, as vontades da sua carne, ele não está nem, mas quando você se posiciona e fala, eu quero fazer diferente, ele fala, é de propósito isso? Calma aí, não. É a tua vontade que está sendo manifesta? Calma aí, não, agora a gente vai fazer diferente aqui. Agora o bicho vai pegar, mas não vai pegar não, porque o quarto homem da fornalha está com você. O Senhor Jesus está com você. E quando você se posiciona, Deus ele vai contigo. E Ele que te conduz. Ele vai te conduzir, querido. Aleluia. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Não se deixa, você que não vai deixar, sou eu que não vou deixar.
E foram aqueles homens que não se deixaram levar pelo jugo da escravidão. É você quem vai agir, é você que vai manifestar a sua vontade, vai falar: Senhor, quem governa aqui é o Senhor. Quem governa a minha vida é Jesus. Eu não vou deixar a voz da doença, da depressão, do abandono não me dominar, não. Eu vou dizer: Senhor, Tu és a minha fortaleza. Eu não vou me deixar levar pelos traumas da minha infância, por aquilo que eu vivi. Não vai ser isso que vai governar o meu coração, não. Eu convivi com isso durante muitos anos, mas agora eu me levanto e falo: de minha própria vontade, eu decido, o Senhor governa agora. E o diabo não vai se levantar contra mim, porque se ele se levantar, ele vai cair. Porque você usou o poder que Deus te deu para você exercer a sua fé, querido. E o segundo ponto é: alimente todos os dias a convicção de que Deus está contigo, independente da situação que esteja vivendo. No versículo 17 do capítulo 3 de Daniel, diz assim: o nosso Deus, a quem servimos, é que pode nos livrar. Essa é a convicção daqueles homens. O Deus que nós servimos é que pode nos livrar. Não importa a situação que esteja vivendo. Não importa as circunstâncias. Querido, isso é um exercício de fé. Ninguém chega até o último degrau sem passar pelo primeiro. E vai pelo segundo. E vai pelo terceiro. E vai subindo. Talvez o que você esteja olhando diante de Deus seja algo inalcançável, mas já começa a subir esses degraus, começa a ter uma ação de fé atrás da outra, comece a se posicionar nas pequenas coisas, e Deus vai te levando para lugares mais altos, lugares mais próximos dele. Com certeza, aqueles homens, eles foram caminhando de fé em fé, de glória em glória, para que eles chegassem àquele nível de intimidade com Deus, aquele nível de envolvimento com o Senhor, que trouxe um testemunho gigantesco para aquele povo todo. E ele fala: o nosso Deus é quem servimos, Ele é que pode nos livrar. Aleluia. E terceiro e último ponto, diz: lutas são oportunidades para estar mais perto de Jesus e para que os outros vejam que Ele está contigo. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas veja essa luta como uma oportunidade, uma grande oportunidade para que Deus possa estar mais perto de você e para que outras pessoas possam ver o testemunho que você vai manifestar na sua vida. Em Jó capítulo 42, versículo 5, Jó ele passa por uma tribulação tremenda. Mas Jó ele fala uma frase e diz assim que: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora veja o que Jó passou para que ele chegasse a essa frase aqui. Porque Jó, apesar de ter sido um homem fiel a Deus, de ser um homem temente a Deus, que se desviava do mal, mas ele conhecia Deus somente de ouvir falar. Mas uma grande experiência o levou para uma posição que agora não era só o ouvir falar, mas agora era o ver, era o andar com Deus. Talvez você esteja passando também por uma situação difícil, mas o Senhor vai te levar para um novo nível de sensibilidade com Ele. Talvez você está num nível de sensibilidade com Deus e você tem se acostumado com isso, e você tem sido abençoado com isso, mas as lutas podem te levar para um outro nível. E agora, se você só ouvia, e já é muito bom, mas se você só ouvia, agora você vai ver também. E talvez se você só ouvia, agora você vai tocar no Senhor. E se antes você só tocava, agora você vai sentir no seu corpo a manifestação de Deus, a manifestação da sua palavra, e você não vai só ser impactado, mas você vai ser um grande testemunho. E agora aqueles homens, eles foram um grande testemunho, por ações de fé, por um posicionamento que iria os levar para a morte, mas na verdade era um grande testemunho que Deus preparou para aqueles homens, porque no versículo 28
do capítulo 3, Nabucodonosor ele faz uma declaração maravilhosa. Eu queria que você lesse comigo. Diz assim: Nabucodonosor então disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da própria vida a servir e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Versículo 29. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e que a sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Aleluia, querido. Não somente aqueles homens, aqueles 3 homens foram transformados, mas Nabucodonosor também teve a sua vida impactada. E isso transbordou para o povo também, porque agora havia um testemunho de que o Senhor é Deus. E aquela tendência e aquela estátua perdia o seu valor diante do poderio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando você se posiciona em fé, tudo aquilo que se levantou para afrontar a sua vida, para tentar tomar o lugar do trono de Deus, torna-se secundário, porque maior é o Senhor, porque o trono dele prevalece sobre o teu coração. Amém? Quantos querem ter uma atitude de fé nessa noite? Então fica de pé, querido. Pode aplaudir o Senhor e fica de pé.